Eu que agradeço. Bom, gente, boa tarde a todos. Oi. Ela não te apresentou adequadamente, por favor, dá para você falar o seu currículo? É que ele botou no final. Vamos chegar lá. Não, tranquilo. Ele botou no final. Não, acho que assim, mais importante do que isso é o que vem antes, né? O conteúdo e... eu fiquei pensando, passei os últimos dias, né, a partir do momento que eu fiquei sabendo que teria essa palestra, eu já comecei a pensar, né, o que eu ia falar, de que forma que eu ia conseguir entregar esse conteúdo para vocês. A tia Angélica me deu essa missão, né, processos, né, mapeando tarefas para delimitar e demonstrar o que precisa ser feito, como será feito e quem são os responsáveis, os passos essenciais para uma entrega de valor ao cliente. É um texto um pouquinho grande, que eu tentei resumir ele em alguns pontos que eu achei que seriam essenciais dentro dessa construção. E aí eu passei a entender, né, a partir desse momento, a etapa de um processo, né, dividido em 3 partes, sendo a primeira delas, né, fazer o que precisa ser feito. Né? Então eu acredito que vocês vão concordar que todo o processo começa com alguma tarefa, alguma ação que precisa ser feita e que precisa também ter algum responsável, né? Alguém que vai assumir as responsabilidades dessa tarefa, para no final das contas conseguir entregar um valor ou buscar um valor. Então a partir desses 3 pontos eu acho que a gente consegue amarrar bem, né, a importância ou como que se desenvolve um processo dentro de uma empresa, dentro da sua vida, enfim, dentro de algum objetivo que a gente tem em mente naquele momento. Tá? E finalizando ali, né, que eu acho que é o ponto, o ápice, né, de qualquer entrega de resultado, que é quando a gente consegue entregar valor e buscar valor. E quando a gente fala em valor, né, valor é algo que a gente não consegue comprar com dinheiro, né, valor é aquilo que não tem preço. Então, quando a gente pensa em algum processo, o objetivo no final das contas sempre é conseguir alcançar algo que a gente não consegue pagar com dinheiro, né, algo que reflita na nossa vida de uma forma muito positiva, algo que reflita para os nossos clientes de uma forma muito positiva. Né? Eu não sei, eu imagino que não tenha como comprar o elogio de um cliente, né? Então isso eu acho que é um exemplo muito claro de uma entrega de valor, quando a gente recebe um elogio por algo que a gente entregou. E pensando na rotina, no dia a dia de todo mundo aqui, na fábrica, na loja, se eu chegasse aqui para falar que na fábrica precisa cortar primeiro, para depois levar para a costura, para depois enviar para a loja, ou se eu virasse para as meninas da loja e falar que no processo delas elas teriam que abrir a loja, varrer a loja, limpar a loja, para depois trocar a vitrine, tudo isso para vocês é muito óbvio, né? Já faz parte da rotina de vocês já há alguns anos, de algumas que estão aqui até talvez mais anos do que eu tenho de vida. Então eu tentei pensar de que forma que eu conseguiria trazer esse conceito de uma forma mais sutil e que no final das contas agregasse a vida de vocês sob uma perspectiva nova. E pensando nisso, eu resolvi trazer um pouquinho do que eu aplico na minha vida. Alguém reconhece essa imagem aí? Quem sabe o que é? São as minhas marmitinhas do meu almoço. Vocês sabem por quê? Alguém tem uma ideia do porquê que eu faço isso praticamente todos os dias, né? É muito raro eu não seguir essa rotina na minha vida, né? E dificilmente eu estou pedindo comida fora, enfim. Isso é algo que faz muito parte da minha vida e quem está ali na loja todos os dias sabe disso. Então eu resolvi pegar esse exemplo da marmita, né, da comida, porque é algo que eu acredito que, se não todo mundo, a grande maioria aqui faz em casa, né? E é algo que pode mudar muito e trazer um grande impacto na vida de vocês. Eu vou explicar aqui agora o porquê. Então, uma vez que a gente definiu aqueles 3 passos do processo, como tarefa, responsabilidade e entrega de valor, vocês concordam que fazer comida é uma tarefa? É uma tarefa. Vocês concordam que precisa ter um responsável? Sim. Precisa ter, alguém tem que fazer, né? Senão... E ninguém também vai ficar com fome, né? Comer tudo não come, então tem que ter um responsável. Agora, fazer comida entrega valor? Para algumas pessoas sim, para outras pode ser que não. Às vezes quem não gosta de cozinhar não deve ver muito valor nisso, né? Mas eu acredito que a entrega de valor ela vai depender.
vai depender muito de como que a gente vai planejar esse processo e entender, aliás, né, planejar essa tarefa, ou seja, transformá-la em um processo. Porque quando esse processo ele é bem planejado e ele é bem executado, ele consegue entregar valor no final. Ah, mas Guilherme, você está falando de fazer comida. Putz, gente, pois é. Fazer comida na minha vida eu consigo entregar, né, fazendo isso de uma forma bem feita, um resultado muito positivo que reflete única e exclusivamente para mim. E que talvez pode fazer sentido para a vida de algumas de vocês também. Vocês têm uma ideia ali, né? Você viu naquela foto ali, acho que tinham 20 marmitas. Vocês 20, acho que eram 20. 20 marmitas dá ali para mim no meu dia a dia para 2 semanas, né? Eu estou considerando almoço e janta, 5 dias na semana. Final de semana eu também dou dou um descanso nas marmitas. Mas é o suficiente para mim para 2 semanas. Quanto tempo vocês acham que eu demoro para fazer? O dia inteiro. O dia inteiro. A primeira vez que eu fiz, provavelmente eu devo ter demorado o dia inteiro. Devo ter perdido ali um domingo. E realmente foi doloroso, não deve ter sido muito legal não. Depois de fazer pela primeira vez, eu devo ter ficado alguns dias sem fazer e falei, cara, isso não vale a pena. Eu perdi o meu domingo fazendo isso. Passou um tempinho, eu falei, quer saber, eu vou tentar de novo. Devo ter tentado de novo, perdi de novo um domingo inteiro, ou um sábado, enfim, perdi a minha folga. Fiquei com aquela sensação de que de repente não valeu a pena, mas depois de uma outra vez eu fui tentar e fui fazendo de novo. E de novo, e de novo, e de novo. Hoje, entre o momento que eu vou fazer as compras e faço a comida, eu demoro entre 4 e 5 horas. Então, entre 4 e 5 horas eu faço as compras e faço 20 refeições. A louça eu deixo para o dia seguinte, né? Porque normalmente eu faço isso quando eu chego em casa, então eu acabo indo dormir ali por volta das 10, 11 horas. Mas, para mim, quando eu não faço esse processo na minha vida, eu sinto o prejuízo no dia a dia. Então, é algo que para mim realmente é muito importante para fazer, e hoje eu vejo que, né, com o passar do tempo eu fui aperfeiçoando e fui ficando cada vez melhor. E a comida é saborosa, eu garanto. Eu sou chato para comer, eu gosto de comer comida boa. E por que eu faço isso da forma que eu faço? No final das contas, eu gosto mesmo do benefício que isso traz para a minha vida. Então, ter transformado essa tarefa simples, cotidiana, em um processo, fez com que eu encontrasse esse primeiro benefício, que é a otimização das tarefas. Eu não gosto de cozinhar todo dia. Eu gosto de cozinhar, mas não todo dia. Então, quando eu passei a fazer isso, eu cozinho agora 2 vezes por mês, né? Porque lembra, dá 2 semanas, eu faço a comida só 2 vezes no mês. E, consequentemente, também eu lavo menos louça. Gente, eu odeio lavar louça. Acho que todo mundo aqui, né? Lavar louça é meio chato. Então, eu consegui alcançar esse primeiro benefício, né? Que foi a otimização das tarefas. Quando eu otimizo uma tarefa, vem como consequência um outro benefício que eu acredito que isso aconteça em todas as tarefas do nosso dia a dia. Uma tarefa otimizada, ela gera algo que a gente não consegue comprar. Aí a gente já começa a enxergar valor. Eu ganho tempo livre no meu dia a dia para poder fazer outras coisas. Então, se na segunda-feira eu fiz o almoço e a janta das minhas próximas 2 semanas, em tese eu tenho agora de terça a sexta-feira da outra semana livres, né? Pelo menos na minha noite, para eu poder fazer outras coisas que eu tenho vontade de fazer, enfim. Como, por exemplo, praticar algum hobby. Não sei se vocês têm hobbies no dia a dia de vocês, mas posso desenvolver melhor os meus conhecimentos, né? Então eu posso estudar uma coisa nova, eu posso aprender uma coisa nova, eu posso sair para dar uma volta, eu posso ir mais para academia. Posso aproveitar também mais as minhas folgas, porque eu não preciso mais também ficar, né, determinando o tempo dessa tarefa no meu final de semana. E eu também posso usar, de repente, a minha semana para fazer coisas que normalmente a gente faz no final de semana, tipo aquele faxinão na casa. Eu faço durante a semana mesmo, dou uma dividida, um dia arrumo aqui, outro dia arrumo ali, mas com o objetivo de ter o meu final de semana livre para eu poder passear. Então eu sempre, né, busco dar uma volta, dar um passeio, fazer algo que realmente eu curta fazer e que eu só consigo fazer porque eu tenho esse tempo livre. Então, depois de otimizar e ter o tempo livre, eu entro com um terceiro benefício, que é a otimização de recursos, o ganho financeiro. Porque se eu estou fazendo a comida em casa, ela acaba saindo mais barato do que se a gente tiver que comer na rua. Mas às vezes não dá tempo e acontece, gente. Isso acontece com todo mundo, eventualmente acaba acontecendo comigo também. Mas quando isso acontece comigo, eu acabo gastando o quê? 4 vezes mais no meu almoço.
porque o almoço que eu faço em casa, né, na quantidade de comida que tem ali, eu gasto aproximadamente uns R$100 para poder fazer 20 refeições, dá uma média de R$5 por refeição. Eu sei esses números de cabeça. Se vocês me perguntarem o que tem de comida naquela foto, eu sei dizer a quantidade de arroz, a quantidade de carne, a quantidade de legume, eu sei dizer tudo, porque é um processo que eu faço tantas vezes na minha rotina que já ficou muito automático, então eu sei mais ou menos quanto que eu gasto. E aí eu já consigo também dar uma economizada em recurso. O gás na minha cozinha, acreditem se quiser, ele dura mais de um ano. E eu posso provar para vocês que eu tenho a conversa lá com a... Então, assim, em números absolutos, eu gasto aproximadamente R$6, R$7 por mês com gás de cozinha. É mais ou menos isso. E tem uma outra consequência ali também, que é um desperdício zero de comida. Hoje, quando você abre a minha geladeira, você só tem ou marmita ou coisa do dia a dia, né? Um pão, um sanduíche, ovo. No geral, quando você abre a minha geladeira, nunca vai ter aquele processo do potinho, que foi o que sobrou de uma refeição, que foi parar na geladeira e estragou na geladeira e foi parar no lixo. Isso na minha vida é algo que não costuma acontecer. Então eu também acabo economizando, né, de certa forma, um recurso, não tendo evitando esse desperdício. Outro benefício, eu passo a ter uma alimentação mais saudável. Quais são as consequências de uma alimentação saudável? Eu tenho um aumento na minha disposição, então quando eu fujo um pouco disso, eu já começo a me sentir um pouco mais cansado. Hoje, dificilmente eu chego no trabalho de manhã com sensação de cansaço, com sono. Eu já tive, por alguns anos na minha vida, problemas de pontualidade, perder a hora, dormir um pouco mais. Quando eu vejo que eu estou me alimentando bem, esse tipo de coisa acaba que não acontece, né? Simplesmente acaba sumindo da minha vida. Ajuda na prevenção de doenças. Eu tenho uma imunidade muito boa, muito difícil eu ficar fora da empresa por uma questão médica. Enfim, isso não é algo que costuma acontecer no meu dia a dia. E também te incentiva, né, naturalmente, a ter uma rotina de atividade física. Como vocês podem ver pelo meu porte físico, a dietinha não é focada em ganho de massa muscular. Eu não quero ficar forte, nem nada, nunca foi um objetivo meu nesse sentido. Mas eu acabo tendo uma rotina de atividades físicas frequentes, 3 vezes por semana na média, 3 a 4 vezes, e que você se alimentando bem, isso acaba que te ajuda, né, a fazer aquilo, porque ninguém imagina, né, sair comer uma pizza e depois ir para academia, ou ir para academia e depois comer um hambúrguer, né, meio que não combina muito. Então, quando você já tem uma rotina de alimentação mais saudável, isso facilita para que você faça ali uma atividade física. E o último ponto é um aspecto anímico, né? O que é um aspecto anímico? É o que mexe com a nossa natureza, com o nosso ser. Cozinhar, no final das contas, ele acaba sendo um processo terapêutico. Então, é um momento que eu paro em casa e fico ali focado 3, 4 horas num único objetivo. Provavelmente eu não fico mexendo no celular, então te tira, né, da frente da tela do computador. Eu gosto muito de experiências gastronômicas, então eu trabalho com diversos tipos de temperos diferentes. Às vezes eu brinco que as pessoas falam, não, isso não faz sentido, mas para fazer um franguinho desfiado para minha marmita, gente, pensem comigo, a marmita vai ser congelada, o sabor não fica igual. Eu uso ali, às vezes, 7, 8 tipos de temperos diferentes para poder fazer um preparo, né? Para poder conseguir comer uma comida saborosa mesmo que ela esteja congelada. Então isso, né, vai fazendo com que você desenvolva também outras habilidades, outras coisas que não tem muito a ver com aquele processo e mexe com o teu aspecto anímico. Como eu comentei também, com o passar do tempo você vai ficando melhor e mais apto. A prática vai levando, não sei se dizer se leva à perfeição, mas vai chegando cada vez mais próximo disso. Então, gente, guardem muito bem essa tela aqui, esses 5 benefícios, né? Otimização, ganho de tempo, ganho de recurso, operação saudável e um aspecto anímico. Esse cenário vai se repetir, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. Agora, Guilherme, por que você faz isso? Tem um porquê. Além desses benefícios que eu mostrei para vocês, tem também a recompensa. Lembram do ganho de valor que entra no final de cada processo? Ele entra aqui para mim agora. Dos 5 benefícios, né, acho que os 2 que me chamam um pouco mais de atenção, que normalmente é o que todo mundo busca, né? Ganhar tempo e ganhar dinheiro. Quando eu ganho tempo, de que forma que eu vou usar esse meu tempo? Então, só para vocês terem uma ideia, isso aqui não é promessa de ano novo, eu não costumo fazer promessa de ano novo, eu só vou seguir na minha vida e buscando sempre algo a mais. Mas o Guilherme de 2025, ele já começou a aprender um idioma novo,
né? Eu consigo apresentar essa palestra para vocês em inglês e espanhol, são 2 idiomas que eu já sei falar. Então eu estou em busca do meu terceiro, comecei a fazer agora aulas de francês e de repente, vamos botar aí daqui a um ano, mais ou menos, 1 ano e meio, eu já pretendo estar trocando umas ideias com a Paulinha, né? A Paulinha do Caixa, não sei se vocês sabem, mas ela é fluente em francês. E ela tem dificuldade para achar quem converse com ela, né? Eu comentei com ela que eu comecei a fazer, ela ficou super animada. Então esse foi um dos projetos que eu comecei novos na minha vida agora, que é buscar aprender um quarto idioma, né? Que é uma coisa que eu gosto, gente, isso é um hobby, nada muito específico, é uma coisa que eu gosto na minha vida. Pude também já finalizar a leitura de um livro e começar um segundo. A gente está em março, né? Eu já estou no meu segundo livro e também aproveito esse meu tempo livre para concluir agora a minha 4ª pós-graduação que eu estou fazendo em marketing e em marketing ligado a serviços digitais. Perfeito. Esses 3 pontos, eles estão muito ligados ao meu desenvolvimento pessoal, que eu só consigo fazer e só consigo concluir se eu tiver realmente tempo, né? Acho que quando a gente pensa em desenvolvimento pessoal, né, esses exemplos que eu dei aqui, aprender um novo idioma, fazer uma leitura de um livro, fazer um curso, uma faculdade, uma pós-graduação, tudo isso demanda tempo, né? Então, hoje, o processo de fazer as marmitas me ganha muito tempo que eu consigo utilizar para esse desenvolvimento pessoal. Mas, Guilherme, até agora você só falou de coisa chata, né? Porque você só falou de tarefa de fazer comida, agora tem tarefa de aprender, tarefa de ler, tarefa de estudar. Realmente são coisas que, né, não agradam muito aos olhos. Mas eu também aproveito a vida. Porque para aproveitar a vida, além de ter o tempo, a gente também precisa ter recursos financeiros. Então o Guilherme de 2025 também já pôde passar um final de semana numa cabana panorâmica no alto das montanhas. Já pude conhecer algumas praias paradisíacas, Ilhabela, Ubatuba, e já pude também passar alguns dias caminhando pelas ruas de Pedras de Paraty. O Guilherme de 2024 foi para a Bahia, de 2023 foi para a Bahia, em algum outro momento foi para o Ceará, enfim. Eu amo viajar, isso é a coisa que eu mais gosto de fazer na minha vida. Mas eu não posso fazer isso todo o tempo. Eu só tenho períodos curtos, né, do ano, quando a gente está de férias, para poder fazer esse tipo de coisa. E eu gosto de conhecer lugares novos, né? E lugares novos, quanto mais longe vai ficando de onde a gente mora, vai ficando um pouquinho mais caro, né? Eu já estou naquele ponto que eu já conheço quase tudo do Rio de Janeiro. Então eu tenho que começar a explorar lugares novos. E para conseguir fazer isso eu preciso, né, ter recursos financeiros. Essa economia que eu vou fazendo no dia a dia, no final das contas, é o que eu acho que eu acabo usando numa viagem. Talvez não tudo. Eu dei para vocês o exemplo de processo das marmitas, mas existem outras coisas que eu faço na minha vida, no meu dia a dia, buscando, né, economizar um pouquinho aqui, mais um pouquinho ali, sempre pensando em que momento que eu vou poder desfrutar disso numa viagem, enfim, algo que eu realmente queira fazer e que agrega valor para a minha vida. E, além das viagens, quando eu estou num momento desse de férias, eu como comidas diferentes também, né? Aproveito para sentar num bom restaurante, comer uma comida diferente. Eu quis trazer um pouco essa minha visão de mundo. Ela é única e exclusivamente a minha visão da minha realidade. A gente sabe que as realidades de vida são completamente diferentes. E eu não queria trazer isso para vocês de uma forma que obrigasse vocês ou achassem que vocês têm que fazer algo parecido. O ponto-chave desse exemplo é o seguinte: como que vocês conseguem pegar dentro da rotina de vocês alguma tarefa ou talvez algumas tarefas que vocês consigam otimizar, né, ou de repente mudar, ajustar dentro de casa para conseguir pensar em algum objetivo que seja interessante para a vida de vocês. Tá? Por que eu gostaria de trazer essa mensagem? Porque isso é o que um processo bem feito faz. Quando você tem um processo bem pensado, bem planejado e bem executado, no final das contas você sempre vai conseguir esse ganho positivo. E eu não queria falar de trabalho com vocês primeiro. Eu queria mostrar que vocês conseguem aplicar isso na vida pessoal de vocês. Tá bom? Mas agora vamos falar de trabalho, né? Passado essa ideia de como a gente consegue agregar no nosso dia a dia, como é que eu consigo colocar isso em prática no meu dia a dia de trabalho?
eu não conheço a rotina de todos os departamentos da empresa, mas eu conheço o do meu departamento. Então eu quis trazer um pouquinho, né, compartilhar agora a minha experiência profissional do que a gente faz na prática, no dia a dia, através dessa ótica dos processos. Isso aqui é um pedaço, tá? É um trecho de uma folha, na verdade, onde indicam a ordem das atividades diárias que cada um na minha equipe acaba executando no dia a dia. Todas as pessoas que entram nova para trabalhar comigo, elas recebem inicialmente essa folhinha e a partir dela eu vou explicando todo o passo a passo do que acontece no nosso dia a dia ali na Ops e na Flor de Calia, no nosso e-commerce. Então o primeiro passo de todos está ali, ó, recuperar as vendas feitas no boleto e aguardando o pagamento. O que isso significa? Quando a gente está fazendo uma compra online, por vezes acontece da gente ir lá, entrar, escolhe o produto, faz o pedido, chega na hora do pagamento. Quando você vai pagar, tem algumas opções de pagamento. Você pode pagar no boleto, você pode pagar no cartão. Você pode selecionar o boleto e depois esquecer de pagar o boleto. Peguei aqui o boleto, daqui a pouco eu pago. Ou então você pode tentar fazer o pagamento no cartão e por algum motivo aquele cartão não passar, enfim, se tem algum problema na transação. Isso faz parte da nossa rotina e do nosso dia a dia do e-commerce. Esse é o cliente que ele é o mais importante no começo do dia. Por quê? Porque ele é o cliente que já tomou a decisão de comprar. Ele só não conseguiu pagar. Então a primeira atividade do dia ela tem que estar sempre voltada para esse cliente. Ou seja, eu vou atrás dele para tentar recuperar essa venda. Ele fez o boleto? Vou dar um reforço para saber se ele pagou o boleto. Me manda o comprovante do boleto, a gente vai trabalhar com uma comunicação em cima disso. Ele tentou pagar e está lá que a transação foi recusada. Vou entrar em contato com esse cliente para tentar entender o porquê que foi recusada. Será que foi algum problema no meu site? Eu posso tentar, de repente, mandar um link de pagamento? Então a gente vai tentar, de alguma forma, amarrar e puxar esse cliente primeiro. Ele é o mais importante do dia, porque ele é o que já tomou a decisão de comprar. E aí depois a gente vem para o segundo cliente mais importante do dia, que é ali responder os clientes e executar as vendas, que é aquele cliente que mandou mensagem querendo comprar. Ele não tomou a decisão ainda, mas ele já falou que ele quer. Então esse é o meu segundo cliente que eu vou trabalhar em potencial no dia. Não vou ler todos, gente. Isso aqui é só para vocês, né, terem um exemplo de como cada tarefa que a gente faz ali no dia a dia, ela tem um motivo, né, e tem uma ordem e o porquê que a gente vai seguindo essa ordem. Essa listinha aqui vai até o 16, 17, enfim, tem todas as atividades de um dia. Ou seja, na prática, isso é uma tarefa sendo transformada em processos, né? Ou várias tarefas, cada uma com o seu processo individualmente. Então, quando a gente fala ali, né, em recuperar as vendas feitas no boleto e aguardando o pagamento, tem a explicação do porquê que ele é a primeira tarefa do dia, tem a nomeação de quem que é responsável por essa execução, né? Hoje é a Bruna. Ela sabe como fazer essa tarefa, porque eu já expliquei para ela como que deve ser feito. E ela já sabe o que ela tem que falar, com quem que ela tem que falar e de que forma que ela tem que agir nessa tarefa em específico. E ela também sabe qual que é o resultado que essa tarefa gera, porque quando a gente consegue recuperar uma venda em boleto que a gente tecnicamente teria perdido, ou quando um cliente fala que teve um problema no pagamento e você pode mandar o seu Pix, ou você consegue me mandar um link, né, eu consigo recuperar esse cliente que estava perdido. E por que ter essas tarefas mapeadas, transformadas em processos, por que isso é importante no meu dia a dia, na minha rotina de trabalho? Antes de responder essa pergunta, eu quis conversar um pouco com as lideranças do grupo. Alguém tem alguma ideia do que as líderes falaram? Bom, eu recebi um retorno como coisas do porquê que considera importante, né? As lideranças do Grupo Pássaro Livre consideraram importante quando todas as lojas seguem a mesma cartilha, ou seja, todo mundo falando a mesma língua e o serviço ele fica padronizado. Hoje a gente vive numa realidade das lojas, com lojas espalhadas, né? 2 na rua, uma em Caxias, e nem sempre todo mundo está no mesmo local, né? Então vocês imaginem um cenário onde cada loja trabalha de um jeito. Quem está numa loja hoje acaba tendo que se deslocar para outra, isso de certa forma ia acabar bagunçando muito a rotina. Então é muito importante que todas as lojas sigam o mesmo passo a passo, tenham a mesma rotina
tenham as mesmas atividades e executem elas da mesma forma. Tá? Essa padronização ela acaba sendo muito importante para o processo. E quais as consequências, né? Quando a gente não segue o processo, talvez essa aqui é a parte que grita um pouco mais alto, né? Quando a gente não segue o processo, gera uma necessidade de retrabalho que acaba respingando nos nossos clientes. Ah, quais clientes? Nossos clientes que compram e nossos clientes que trabalham com a gente. Né? Então, hoje, um erro de lançamento de caixa que eu faço vai impactar no dia a dia da Rita. Quando a gente deixa de fazer algo ou se desvia um pouco do nosso processo, isso vai acabar respingando de alguma forma também nos nossos colegas de trabalho. Né? Essa foi uma segunda opinião, né? Ou constatação melhor que chegou das nossas líderes. Ou seja, de forma resumida, falhas nos processos te impedem de alcançar os benefícios que eles te entregam. Porque, no final das contas, o processo bem planejado e bem executado, ele gera o valor. E quais são os benefícios dos processos no trabalho? Tá, então imagina que a gente começa o nosso dia de trabalho com um ambiente organizado. Né? O ambiente organizado ele já traz uma sensação de bem-estar. Né? É importante que a casa esteja arrumada para receber visitas, a gente recebe visitas o tempo inteiro. Tá? Então esse aqui é um primeiro processo, né, que eu acho que ele é talvez seja o principal para começar o dia. Né? Ninguém gosta de começar o dia de uma forma desorganizada, né? Então ter esse ambiente organizado eu acho que seria um primeiro benefício da nossa rotina de trabalho. Por quê? Porque ele, consequentemente, vai trazer para a gente um ganho de produtividade. Né? Então, a gente já tendo a casa arrumada, a gente já vai saber agora quais atividades que a gente faz primeiro e, no final das contas, conseguir focar no que realmente importa, né? Que é atender o cliente, responder o cliente, porque agora eu não preciso mais me preocupar com pequenos detalhes que já estão organizados. Quando eu me preocupo mais com o cliente e eu tenho mais tempo para conversar com os clientes, fazer o que realmente importa, consequentemente, eu trago mais clientes para dentro das lojas, eu consigo bater as metas. Então, isso retorna para a gente através de resultado, de ganho financeiro. Com ganho financeiro, eu consigo trazer um ambiente empresarial mais saudável. Né? O que é uma empresa saudável? Uma empresa com caixa em dia, uma empresa que tem condição de pagar as contas. E uma empresa saudável é uma empresa que tem os seus recursos, de certa forma, economizados. Né? E quando eu falo aqui em economizar recursos dentro de um processo, né, às vezes é um papel que eu imprimi ali 2, 3 vezes de forma errada. São pequenas coisas do dia a dia, né, gente? É a marmita do dia a dia que no final do ano faz a viagem. Então tem uma série de pequenas coisas no nosso dia a dia de rotina que a gente conseguindo economizar como recursos da empresa, no final do ano podem gerar um resultado positivo e sustentável para o negócio. Tá? Porque uma empresa com um aumento de lucros, ela vai acabar, né, promovendo ali um crescimento do negócio e vai gerar oportunidade para vocês. A empresa que cresce, ela vai gerando cada vez mais oportunidades dentro daquele ambiente, daquele negócio. Tá? Então a gente que faz parte, né, dessa engrenagem e depois que a roda completa, ela acaba voltando para a gente de uma forma positiva ou não, né? Vai depender da forma como a gente vai agir. E por último, lembra o aspecto anímico. No nosso dia a dia da rotina de trabalho, é alcançar a nossa missão, que a nossa missão, no caso, é transformar os nossos clientes em fãs. Alguém sabe quanto que custa transformar cliente em fã? Eu também não sei, mas não tem como pagar, né? Então, quando a gente segue à risca os nossos processos, no final das contas, esse que é o nosso benefício a ser alcançado. Então, vocês conseguem enxergar agora nessa tela aí como que isso tem muito a ver com o que a gente faz no nosso dia a dia em casa? Então, eu começo sempre com algum benefício organizacional que me faz ganhar tempo, que me faz ganhar dinheiro, que me gera saúde e que finaliza com um aspecto anímico ao meu dia, à minha rotina. Por que eu quis fazer esse paralelo, né, entre o pessoal e o profissional? Porque no final do dia, a forma como a gente é em casa, a forma como a gente é na rua, a forma como a gente é com as pessoas, a gente acaba sendo também no nosso dia a dia de trabalho. Tá? Então eu queria, né, botar essa pulguinha em vocês para que vocês passem a pensar e enxergar isso dessa forma. Agora, quando a gente fala em processos, dentro da rotina e da dinâmica de trabalho, né, quem que vai ficar responsável?
pelos processos. Hoje eu enxergo, né, dentro do organograma, né, vocês viram que a gente já falou, fazendo um link aqui com o que a Angélica apresentou, tem a nossa missão e também tem o nosso organograma. Quem é responsável pelos processos hoje eu enxergo dessa forma, né? A gente tem ali a gestão e a supervisão, por algum motivo, não sei porquê, uma moça loira de cabelo curto fica responsável por identificar melhorias, pontos estratégicos, o que deve ser transformado em processo ou qual processo que deve ser eliminado, né? Às vezes a gente perde muito tempo fazendo coisas que não deveria estar fazendo, né? Então é muito bom ter esse olhar de cima de quem já conhece, já está por dentro para poder trazer isso para a operação, né? Então eu botei ali a gestão, né? Angélica, João, Giovana, a supervisão com a Mary também para poder estar... E isso, gente, se aplica também à fábrica, tá? Porque realmente eu não conheço tudo de lá, então eu estou trazendo um exemplo do dia a dia da loja. Depois a gente vem para dar esse suporte com as lideranças, né? Onde que as lideranças entram nessa responsabilidade? Debater as melhorias com a supervisão, porque ela vai estar mais ali no dia a dia, determinar quem faz, por que faz, como faz e garantir que esse processo está sendo executado, tá? Essa acaba sendo o trabalho em conjunto. E no final das contas, tudo isso só acontece porque não adianta a gente pensar, dizer e no final das contas não fazer, né? Então o papel principal no final de tudo acaba sendo do time, né? Que é quem vai assumir a responsabilidade da mão na massa, né? De que vai puxar as funções, entender, né, que o objetivo final do coletivo ele é alcançado por quem está ali na linha de frente, tá no dia a dia. Então o time ele acaba sendo, né, muito importante, fundamental nesse processo. Não adianta a gente debater e pensar processos se no final das contas não tiver quem execute. E também tem mais uma pessoa que ficou um pouco responsável aqui hoje, que não está aqui na dinâmica do processo, mas ficou responsável por explicar e trazer um pouco da visão para vocês. Tá? Eu espero que vocês tenham curtido e que vocês saiam daqui com um pouco mais de aprendizado ou com uma linha de pensamento um pouco diferente da forma como vocês entraram. Muito obrigado.